Boa noite a todos, que a paz de Deus, o nosso Pai, esteja conosco durante estes breves minutos de estudos, minutos de reflexões. Hoje à tarde eu tive uma conversa com um funcionário que dizia assim, que ele pretende tirar lá uns 3 meses de férias atrasado que ele tem, que ele vai estudar 12 horas por dia e vai prestar um outro concurso, que ele está cansado de trabalhar no fórum e quer mudar de vida e quer melhorar a sua condição. E aí eu fiz a sugestão para ele, né, que ele então fizesse uma programação, que ele estudasse lá 1h30 por dia, uma coisa que fosse mais razoável, né? E esta experiência que eu tive essa tarde, essa conversa, nos permite observar que nós, de uma maneira em geral, a gente sempre quer fazer as coisas tudo de uma vez, né? A pessoa fala, vou fazer um regime, então fico o dia inteiro sem comer, ao invés de fazer um reajuste lento, né? Ou a pessoa quer viver as grandes virtudes, ela vem à casa espírita intensamente na primeira semana e depois acaba desistindo, né? E nós sabemos que tudo tem que ser feito paulatinamente, tudo tem que ser feito gradualmente e a longo prazo. Nós não conseguimos fazer nada de uma hora para outra, não é? Até uma longa caminhada, ela exige um primeiro passo e um segundo lentamente, né? No dia de hoje, ou na noite de hoje, nós vamos falar sobre pequenas virtudes. Pequenas virtudes, porque nós temos que vivenciar as pequenas virtudes e aos poucos ir aumentando em quantidade e intensidade para que um dia a gente possa viver grandes virtudes e sermos criaturas realmente virtuosas, né? Quando eu falo sobre família, eu conto uma história que já contei aqui, mas nós vamos recordar rapidamente para lembrar que todos nós temos defeitos. Pode até ser que a gente não os veja, não é? E a gente não tem a facilidade de ver os nossos defeitos. Mas eu conto uma história para mostrar que todos nós os temos. Conto uma história de um casal apaixonado, de um casal enamorado, né? Em que a moça tinha um pequeno problema de mau hálito. Ela namorava, estava apaixonada, mas ela escondia aquele problema do namorado, usando uma bala, usando, né, um spray na garganta, e namorava, e o namorado desconhecia aquele problema, né? E o namorado, por sua vez, também não era santo, né? Ele também tinha um pequeno problema, só que o problema dele era mais chique, ele tinha bromidose, não é? Não era mau hálito, era bromidose, ele tinha chulé, não é? E também escondia da namorada, e conviviam, né, como um olhava para o outro e achava que era, né, um cidadão perfeito, coisa e tal. Quando ia namorar, passava um talco, né, não deixava a namorada cheirar o tênis dele, enfim, iam levando, até que se casaram. Na noite de núpcias, embriagados de amor, jogaram as roupas para todos os lados, consumaram o matrimônio. Na manhã seguinte o rapaz acordou, né? Acordou e se lembrou das meias. Ele tinha que achar as meias antes que a noiva, agora esposa, encontrasse. E ele então começou a procurar ali, beirando a cama, fez um barulho, a esposa acordou, né? Apaixonada, evidentemente, abraçou o marido e tascou-lhe um beijo, né? Ela esqueceu de passar o tss antes de dar um beijo. E ele acabou descobrindo o segredinho dela, né? E aí ele pensou, meu Deus, ela comeu a minha meia, né? Enfim, esta história, apenas para introduzir a nossa palestra, mostra que todos nós temos defeitos, uns mais, outros menos, e temos que conviver com os nossos defeitos e podemos amenizar os nossos defeitos e devemos trabalhar, né, investindo nas pequenas virtudes. Esse mesmo casal, né, dando sequência a mais uma história que também já contei aqui há algum tempo atrás, esse casal, 10 anos depois, já não vivia assim tão bem, né? O rapaz, ele saía do trabalho, mas antes de ir para casa, ele passava num bar, né? E acabava demorando algumas horas para chegar em casa.
E a esposa sabia que ele chegava, fazia a janta lá de qualquer jeito, porque ele não ia chegar na hora mesmo, a janta esfriava, né? Então ela estava lá com aquele vestido, né? Com aquele avental sujo, estava de bobe, nem o bobe ela tirava, né? E o marido chegava tarde, a janta já estava fria, o bife já havia virado uma borracha, ele chegava e jogava a meia e o tênis no meio da sala, né? Era o rapaz da bromidose, né? Era o rapaz do chulé. Jogava o sapato ali, reclamava da mulher. Tinha uma xícara fora do lugar, né? Ele reclamava, a mulher tinha trabalhado a tarde inteira, mas ele via só aquela xícara. Reclamava da xícara, ia jantar, a comida estava fria, reclamava da janta, ia dormir brigado, né? E depois dizia que o casamento era uma coisa ruim, né? Mas, antes de dormir, ainda falava mal da sogra, né? Para não perder o costume. Enfim, mas vamos apagar esse exemplo feio da nossa tela mental, né? E vamos imaginar que este casal se esforçasse para viver as pequenas virtudes, trabalhasse contra as tendências viciosas que nós temos enraizadas nos nossos corações, e eles se esforçassem. Então o rapaz saía do trabalho, já um homem agora, com 10 anos de casado, e ele ia direto para casa, porque a esposa tinha feito a janta, tinha trabalhado, ele ia lá para jantar com a esposa, né? Não passava pelo bar e nem se enroscava pelo caminho, ia direto para casa, né? Chegando lá em casa, a esposa sabia que ele ia chegar na hora aprazada, porque todo dia, toda noite ele chegava na hora. Então ela já tinha tirado aquele avental sujo de ovo, né? Já tinha tirado o bobe, né? Já tinha tomado um banho, passado um perfuminho, passado para poder dar um beijo no marido, né? E estava de vestidinho lá na frente da calçada, na frente, né? Aí passava um carro barulhento, passava outro, né? Para ilustrar a nossa história. Conversa com a vizinha, daqui um pouquinho o marido chega, né? O marido chega e a esposa está lá, tirou o bobe, tirou o avental, está com aquele vestidinho, né? Ele diz, nossa, meu bem, como você está bonita, né? O marido tem que falar essas coisas, a mulher acredita, tal, melhor, sim. Vou abrir um parênteses, se empenha na janta, né? Dá uma caprichada na janta, é só falar, meu bem, eu te amo, as mulheres ficam felizes, né? É uma sugestão para melhorar o cardápio. E aí ele fala, mas você hoje está linda, né? Aí ela fala, você acha? É o vestido, né? E ela pegava e dá uma dica, né? Esse vestido é do tempo do casamento, né? Não sei se ela está dando uma sugestão para ele comprar um novo. Aí ela falava assim, é do tempo do casamento. E ele, é mesmo? Está aí a sua virtude, você ainda cabe dentro dele, né? E aí entrava para jantar, ele não ia reclamar, não ia jogar o sapato na sala, né? Não ia pôr aquela meia cheirosa, né? Onde ia perturbar. Jantar, elogiar a janta, dormir feliz e depois falar que a vida a dois é uma vida feliz, né? E nós quisemos repetir essas histórias para refletir, será que a vida é ruim, né? Será que o trabalho é algo desagradável, né? Será que a relação pessoal que nós temos em casa, na família, no trabalho, na escola, na casa espírita, será que é ruim? Será que nós nos esforçamos, como nesse último exemplo, para que tudo saia bem? Ou será que nós, né, não nos empenhamos, como no primeiro exemplo do casal, para tornar a vida melhor, né? Então nós vamos falar de algumas pequenas virtudes que nós devemos nos esforçar para conquistar, para que a nossa vida se torne melhor, né? Então a pequena virtude que nós vamos falar é a pequena virtude da cortesia. Vamos falar de algumas pequenas virtudes, dentre elas a cortesia, né? O que é ser cortês, né? É ser educado, discretamente educado, não pegajoso, educado, discretamente, afável, né? Acolhedor, antecipar-se às necessidades das outras pessoas, às necessidades alheias, né? Ser gentil, não é? É difícil alguém, né, se destacar por ser assim simpático, gentil, cortês. Em geral, a gente nota a pessoa se ela não for educada, né? Se a criatura for, né, rude, nós logo observamos, fulano é mal educado, né, grosso, é rude, né? Então, é uma virtude que passa despercebida. Nós nem colocamos atenção quando uma pessoa é educada, mas quando falta a cortesia, né, aí sim, as relações ficam tensas, né,
tempestuosas, desagradáveis, desarmônicas, quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja na casa espírita, enfim, o ambiente é se as pessoas usarem da cortesia, né? O ambiente é agradável, é bom, as pessoas se tratam bem, né? A vida, por vezes, nos impõe deveres tão graves, tão severos. Há pessoas que convivem com a doença, com a falta de entes queridos, entes amados. Há pessoas que convivem com problemas gravíssimos. E a vida sempre nos impõe essas situações. Ser educado, ser gentil, é uma coisa tão simples. Se a gente não conseguir viver essa virtude pequena da cortesia, como é que nós vamos viver as outras grandes virtudes, como a renúncia, a humildade, que a vida nos cobra, né? Então, se nós temos que fazer o maior, vamos começar pelo menor, vamos começar pelo esforço para ser uma pessoa gentil. Muitas pessoas têm a obrigação de serem educados no trabalho, né? Há pouco eu conversava com meus sobrinhos que estão sentados ali, que eu não vou apontar, senão eles vão ficar com vergonha, mas estão 1, 2, 3, 4, 5, na quinta fileira ali, o de camisa azul e o de camisa preta. Um é o Alain, outro é o Renan, eles estão lá morrendo de vergonha. Adolescente é assim, não gosta que fala deles. Mas como hoje eles vieram, né, eu não vou falar da minha filha, que também fica envergonhada. E elas me contavam de uma palestra que eles foram assistir, acho que hoje, ontem, né, no Senac, alguma coisa, Sebrae, né? Enfim, alguma coisa aí. E viram sobre o atendimento da clientela, coisa e tal. Ser educado, né? Então, pegando um gancho na palestra que eles assistiram, algumas vezes os profissionais têm que ser educados com a clientela, o funcionário tem que ser educado, obedece o patrão, é educado, coisa e tal. Então, a vida nos impõe esse dever, basta apenas que a gente faça disso um hábito de vida, né? Levar essa educação não apenas para os nossos fregueses, para o nosso chefe, no trabalho, no emprego, mas para toda a vida. É preciso que nós tenhamos a consciência da importância e da vantagem de ser cortês, de ser polido, de ser educado para a nossa vida, porque as nossas relações, né, vão ser muito melhores, né? De nada adianta, né, levantar a voz, ameaçar, apontar o dedo em riste. Às vezes uma palavra amiga, uma palavra generosa consegue muito mais. A gente vê isso lá no fórum, né? Quando a pessoa chega gritando, querendo, exigindo, aí os prazos vão ser cumpridos. Se o prazo é 15 dias, pode vir no último dia, né? Se a pessoa pede com educação, a gente faz um esforço para atender. Como é que nós não vamos atender uma pessoa educada, né? Uma pessoa gentil? Enfim, de nada adianta então erguer a voz, assumir um ar carrancudo, não é? Franzir as sobrancelhas, fechar a cara, não adianta. Nós temos que cultivar esta virtude da cortesia. Uma outra pequena virtude que faz muita diferença e que nos torna melhores e torna a vida melhor é a de passar despercebido. Passar despercebido, né? É aquela pessoa que tem uma conduta regrada, correta, né? Mas que trabalha em silêncio, que faz a sua função em silêncio, que cumpre com o seu dever, sem alarde, né? Sem querer aparecer, sem querer chamar atenção, né? Que pequena virtude, mas que denota uma grandeza de alma, né? Para que eu pudesse estar aqui hoje falando, né? Estar aparentemente aparecendo, com certeza muitas pessoas trabalharam, organizaram a iluminação, a limpeza, o asseio, o som, a filmagem. Quantas pessoas trabalharam, né? Despercebida, porém meritoriamente. Então, passar despercebido é uma grande virtude e que faz com que a vida seja melhor, né? Porque se nós quisermos as glórias terrenas, nós já teremos recebido o nosso próprio galardão, disse Jesus em certa oportunidade. Quer dizer, se a gente fazer as coisas para receber elogio, acabou o nosso mérito, né? Como também disse Jesus que se for tomar desassento em um lugar, te assenta no último
no último lugar, porque se tiveres mérito vão te chamar para sentar à frente. Agora, se você quer logo pegar o melhor lugar, quer aparecer, talvez você seja convidado a ir para trás e vai ficar ruim, não é? Melhor ser convidado a ir para frente do que ser convidado a se retirar e sentar mais atrás. Mas, de qualquer forma, esta virtude do passar despercebido, de trabalhar em silêncio, não é um convite à inércia, né? Não vou fazer nada, vou passar despercebido, vou ficar quietinho, não, né? Mesmo a humildade não é uma virtude da inércia que nos convida, né, à preguiça, não. É fazer, mas fazer em silêncio, sem alarde, por amor à causa, fazer porque tem que fazer, né? Então, quando um professor apaga a lousa, ele apaga porque ele já escreveu alguma coisa. Então, para alguém apagar-se, tem que trabalhar. Há que se fazer algo para que depois possa apagar-se diante desse algo, né? Então, esta virtude não consiste na preguiça, não consiste em não fazer, né? Mas consiste em não nos admirarmos muito pelo que fazemos, não achar que nós somos lá muita coisa pelo pouco que fazemos. Fazer o que temos que fazer com atenção, com dedicação, para fazer o melhor, quer seja na nossa família, quer seja no nosso trabalho, quer seja na casa espírita, quer seja na escola. Se nós colocarmos o foco na atividade e não em nós, com certeza, né, isto vai refletir. Às vezes, no futebol aparece lá um jogador que joga para a torcida, que joga para aparecer. É exatamente disso que estamos falando. E aquele que joga para a equipe produz mais e tem um melhor rendimento, né? Então, vamos fazer, mas sem ter a falsa ilusão de que nós somos melhores do que os outros. Vamos fazer o que temos que fazer, quer seja o trabalho, quer seja o relacionamento, quer seja uma atividade na casa espírita, discretamente, né? Vamos passar despercebidos, né? Muito bem. Todos nós temos virtudes e todos nós temos defeitos. Ninguém é tão virtuoso que não tenha algo a acrescentar, né? E ninguém é tão ruim que não tenha algum defeito. Ninguém é tão ruim que não tenha alguma virtude, melhor dizendo. Então, esta virtude do passar despercebido é trabalhar ciente das nossas limitações, sem achar que somos grandes coisas, né? E sem achar que os outros não são nada, né? Que o importante sou eu que estou falando e quem organizou aqui o resto, né? Quem preparou a semana inteira da atividade, até aquele que distribuiu cartaz pela cidade não tem valor. Isso não é verdade, né? Temos que colocar atenção e valorizar a atividade dos outros e menos a nossa atividade. Essa semana eu li um livro e vi uma expressão lá que eu não ouvia há muito tempo. Rainha do lar, né? Eu tenho a impressão que os jovens nem sabem do que eu estou falando, né? Os mais antigos conhecem a famosa rainha do lar, aquela que trabalhava em casa com dedicação, com zelo, dedicada à família, dedicada ao marido, dedicada aos filhos, né? Em silêncio, sem exigir os seus direitos, sem querer aparecer, né? Hoje os jovens não sabem porque acho que não tem mais, está difícil, né? Mas era um exemplo muito bonito, né? Desta virtude de passar despercebido, né? Fazer as coisas com zelo e sem querer holofotes, sem querer aparecer, né? O contrário dessa virtude é a regra do primeiro eu, né? Cada um por si, eu quero meus direitos. É realmente trabalhar pelo conjunto, é ver o conteúdo, é ver o interesse geral e não apenas o interesse individual. Isto que é passar despercebido. Mas alguém vai dizer assim, olha, mas será se todo mundo trabalhasse pensando no conjunto e não em si, se todo mundo se preocupasse mais com os outros do que consigo, nós estaríamos no paraíso, não é? Não seria maravilhoso? Mas é evidente que aqui seria o paraíso. Afinal de contas, não existe um lugar para a gente ir, né? Circunscrito na crosta, que seria o paraíso. O paraíso é o estado de espírito. Quem trabalha de maneira discreta, despercebida, é uma criatura virtuosa que vive feliz
pelo bem que faz, né? Independente dos elogios. Quem trabalha, faz algo esperando elogio, se não recebe o elogio, fica frustrado, né? E se recebe, perde o seu galardão, recordando as palavras do mestre, né? Mas é uma pequena virtude que demonstra grandeza de caráter que nós devemos refletir também. Outra pequena virtude muito interessante é a gratidão, né? No Evangelho, acho que em Lucas, tem uma passagem pela qual Jesus teria curado 10 leprosos, né? Jesus curou 10 leprosos e 9 caíram na moita, saíram correndo, né? E um voltou para agradecer. Lembraram da passagem? Então, já na época de Jesus, nós, a humanidade, já não éramos muito virtuosos, já não tínhamos em nossos corações este sentimento de agradecer, esse sentimento de gratidão, de reconhecer, né, o bem que os outros nos fazem, né? Esta semana, domingo passado, para ser mais exato, eu estava ministrando o passe lá no Consolador, né? E depois que acabou o passe, uma pessoa levantou, tomou o passe, levantou e falou obrigado, né? Em 20 anos que eu ministro o passe, foi a primeira vez que eu ouvi alguém agradecer. Não é que nós devamos agradecer, acho que a Câmara de Passe não é o ambiente para isso, né? Talvez em pensamento, né? Talvez agradecer em pensamento, fazer uma oração, coisa e tal. Mas isso mostra, né, quanto nós não vivemos a virtude da gratidão. É raro a gente vivenciar, né, a gente agradecer, a gente enxergar a virtude alheia, o bem que uma pessoa faz para nós. É muito raro. Tanto é assim que quando um pai vai educar um filho, né, o pai tem que falar 1 milhão de vezes. Como é que fala, filho? Fala obrigado, meu filho. Fala, por favor, fala obrigado. E o filho tem aquela dificuldade. E o pai insiste. Mas para falar palavrão não precisa nem ensinar, né? A criança dá uma volta, né, liga a televisão, encontra um coleguinha, já volta falando palavrão, né? Ou volta falando a palavra não. Como aprende fácil a palavra não, né? Mas para aprender a palavra obrigado, né? Agora, dizem que o mal, ele tem uma lembrança muito mais longa do que o bem, né? Então, quando alguém nos faz o bem, rapidamente a gente esquece. E quando alguém nos faz o mal, a gente lembra, né? E, infelizmente, ainda nós guardamos em nossos corações essas lembranças do mal, até com maldade nossa mesmo. Porque a gente deveria perdoar, esquecer, né? Sublimar e seguir adiante. Enquanto, na verdade, nós acabamos alimentando aquele sentimento ruim, aquela ocorrência desagradável, e nós deveríamos alimentar na nossa memória uma situação boa, uma coisa boa que nos fizeram, nos traz uma boa lembrança, e aquele sentimento de gratidão, né? Então está aí uma outra pequena virtude, aparentemente, né, não muito importante, mas na verdade que muda o sentimento. Se mudar o sentimento, muda o nosso estado de espírito, né? Nós, se estivermos pensando em alguém com ódio, nós estaremos sofrendo, né? Se nós estivermos lembrando desse alguém uma coisa boa que ele nos fez, nós estaremos vivendo momentos felizes. Então, esta pequena virtude da gratidão faz com que a gente viva melhor, a gente se sinta melhor, faz com que o paraíso seja aqui na terra, um estado de espírito, né? Outra pequena virtude, mas também na verdade muito grande, é a da sinceridade. Uma virtude que às vezes descuidamos, né? Nós temos a preocupação com as grandes coisas, né? Mas nós temos que guardar a sinceridade até nas pequeninas coisas, né? Porque às vezes a gente fala, não, foi uma mentirinha, né? Mentirinha é aquilo que a gente, é aquela mentira que a gente fala, né? Quando a gente fala uma mentira, foi só uma mentirinha, nós nos desculpamos. Mas quando alguém fala uma mentira, aquele alguém é mentiroso, né? Então, a sinceridade é a virtude de quem fala a verdade. E como não existe meia verdade, né? Ou é verdade ou é mentira, então, ou a pessoa é mentirosa ou a pessoa é sincera. Então, esta pequena virtude, ela nos obriga a sermos sinceros sempre, até nas pequeninas coisas, né? Nós às vezes não concordamos com o pensamento de outra pessoa, então nós temos
que manifestar a nossa discordância com educação, com cuidado, né? Nós também não vamos utilizar a verdade para ofender, né? Isso é pior. Nós temos que ter cuidado, mas nós não podemos ficar alimentando ilusões, né? Então, se alguém me pede algo que eu não vou poder fazer, eu tenho que falar, olha, infelizmente eu não vou poder fazer. Você procura outro caminho, procura outra pessoa, procura outro meio, mas nós não podemos ficar alimentando, né? A gente sofre muito isso, por exemplo, eu já passei várias vezes, construção civil, por exemplo. Você fala, não, eu vou lá, eu faço, semana que vem, mês que vem, e vai enrolando a gente. Então fala logo que não vai, que a gente vai atrás de outro, né? Então essa é a pequena mentirinha, né? Altamente desagradável, né? Então a nossa proposta não é falar, né, da mentira dos outros, a nossa proposta é falar da nossa falta de sinceridade. É um convite a que nós reflitamos, que a gente fale sim quando tem que falar sim, e que a gente fale não quando tem que falar não, né? Faltar com a verdade é uma coisa muito grave, né? Tanto é que nos 10 mandamentos está lá que não prestarás falso testemunho. Então, dentre as 10 virtudes, ou as 10 ordens, os 10 mandamentos, a primeira noção que nós temos de virtude é de não falar mentira sobre um fato, sobre uma ocorrência. Então, falar a verdade é uma coisa importantíssima. Se nós elencássemos 10 virtudes que nós tivéssemos que trabalhar por elas, teríamos que colocar aí a pequena virtude da sinceridade. É tão grave, é tão reprovável, que configura até crime faltar com a verdade, de diversas formas, né? E a mentira, né, é muito feia, né? A palavra ser sincera, a palavra sincera vem do latim sine cera, e dizem que tem origem lá nos romanos, né, quando as damas romanas passavam cera no rosto para encobrir as rugas, né? Hoje existem outros métodos, botox, maquiagem, plástica, mas sine cera significa sem enganar, sem ludibriar, sem falsear, porque mentira é falsear, né? Falsear a verdade. Então, sem cera, né? Sem enganar, né? A senhora não precisa, a senhora já disse que a senhora não tem esse problema, a senhora não precisa enganar, não precisa passar cera, né? Vamos lá. Mas então, esta pequena virtude nos convida à reflexão, da gente falar o que pensa verdadeiramente, com cuidado para não ofender, né? Para não ser agressivo, para não incomodar. Às vezes, nós adoramos maquiar a verdade, né? Melhorar a verdade, então a gente exagera um pouco, né? Quando nós vamos contar um fato, quando nós vamos contar algo que nós vimos, nós teremos que ter a fidelidade de uma máquina fotográfica. Eu vi isso, é isso que eu vi, é isso que eu posso falar. Eu não posso falar aquilo outro, virar um fofoqueiro, né? Começar a inventar, começar a colorir, começar a acrescentar, porque tudo isso já é mentira. Tudo isso já é mentira, né? E às vezes nós falamos o que nós ouvimos falar sem ter a confirmação da verdade. Isso também não é verdadeiro. Se alguém falou, que outro falou, eu não vi, como é que eu vou falar que tal fato aconteceu, né? Então nós temos que tomar cuidado. Às vezes as pessoas não se falam em família, brigas de família, no trabalho, divergência, porque um disse que o outro falou, que o outro teria visto aquilo outro, né? Enfim, quantas coisas as pessoas falam, né? Eu e minha esposa passamos por algumas experiências interessantes que nós não levamos em conta. Eu lembro, por exemplo, quando eu trabalhava em Andeara, eu era juiz em Andeara, e em 1989, né? Foi lá que nasceu aquele meu filho que está ali, ele também vai ficar com vergonha, ninguém olha para ele, é o de camisa vermelha ali, ó. 1, 2, 3, o último lá aí, ele vai ficar com vergonha já. Não fica com vergonha não. Aí eu era juiz em Andeara e morava aqui em Rio Preto, em 89, né? Então eu tinha que sair, vir embora para cá, eu pegava um acesso lá para a rodovia que tinha alguns motéis, né?
E quando eu fui para Iandeara, eu coloquei uma fotografia da minha esposa, que ela tinha o cabelo preto. Eu levei lá, cheguei na cidade e pus uma foto na minha mesa, né? Aí um dia ela foi passear comigo e eu fui visto saindo para os motéis com uma loira, né? E foram falar lá no fórum, o juiz está saindo com uma loira. Quando foi ontem, a mulher dele teve aqui. Mas a mulher dele é morena? Não, a mulher dele é loira, né? As pessoas falam isso, né? Eu me lembro também de uma outra coisa que foram falar, quando nós morávamos em Votuporanga, tinha um dia da semana que a minha esposa ia na PAI, né, que era vinculada à nossa casa espírita, o presidente da PAI era o presidente da nossa casa espírita, e ela ia lá uma vez por semana dar aula de música para os alunos especiais, né? A PAI de Votuporanga fica na zona rural, então tem que pegar a rodovia, aí tem uma estradinha de terra, é fácil, tem um motel, aí entra à direita, né? E aí tinha uma amiga nossa lá que estava com dificuldades, e era uma pessoa muito próxima, e a minha esposa, vamos comigo lá, você vai ver as crianças, você vai mudar o seu humor, né? Então elas foram terça-feira de manhã, essa amiga nossa é morena, e aí, mas não deu hora do almoço, já ligaram para avisar, né? A Andréia foi no motel com o moreno, né? Então que era a Thelma lá, amiga morena, enfim, as pessoas vão dando um colorido, né? E nós, né? Felizmente, não devemos nos contaminar com isso, mas que sejamos, né, sinceros. Uma pequena, grande virtude. Já pensou se eu acreditasse nessas coisas, ou se ela acreditasse, né? Então nós talvez não estivéssemos aqui, né? Enfim, outra pequena virtude, já estamos quase acabando, né? Que parece que uma outra virtude é falar pouco, né? Uma virtude do orador, né? Uma pequena virtude é a discrição, né? É ter bom senso nas coisas que nós fazemos, né? Na nossa conduta, na nossa fala, ser discreto, né? Ser comedido, né? Escolher o que vai fazer, o que vai falar, né? Imaginemos aquela situação, a pessoa afoita, né? Que não tem a pequena virtude da discrição, né? Então ela chega numa pessoa fofinha, né? Uma senhora fofinha, está tomando remédio para alergia, está um pouco inchada, retendo água, né? Chega para aquela pessoa, nossa, você está grávida, né? A mulher fica doida, né? E aí, o seu irmão já saiu da cadeia, né? Ele saiu, voltou a traficar ou agora vai trabalhar, né? São coisas que não se fala, né? E aquela sua irmã que saía com todo mundo aí, continua daquele jeito? Então a gente tem que ser mais discreto, né? Não entrar na conversa alheia, né? As crianças hoje em dia têm essa dificuldade, nós pais sofremos para falar para as crianças, não entre no meio da conversa sem ser chamado, aguarde para falar, peça licença, né? E os mais antigos eram mais educados nesse sentido. Hoje as pessoas são um pouco mais afoitas, né? Então essa pequena virtude, ela parece ser uma coisa boba, mas ela pode evitar grandes problemas, né? Às vezes um amigo nos confidencia uma dificuldade que ele está passando, ele precisa desabafar, né? Está lá no Evangelho, confessai-vos uns aos outros, né? Por causa disso a igreja criou a confissão. Mas na verdade é para que nós conversemos sobre os nossos problemas, para que a gente desabafe, coloque para fora, né? Se sinta bem. Mas quando um amigo, um familiar, um colega de trabalho, né? Ele desabafa, ele fala de um problema, nós estamos ali ouvindo para ajudá-lo, não é para depois falar para um, que vai falar para outro, que vai falar para outro, né? Tem que ser discreto, né? Ouviu, acabou. O segredo é aquela coisa que nós contamos para uma pessoa de cada vez e pedimos para não contar, né? Certo? Errado, né? O segredo dos outros não nos pertence. Então, se alguém, né, acabar se abrindo conosco uma dificuldade, é o segredo dele, né? Temos que ter a discrição, né? De não sair por aí falando, divulgando, contando para todo mundo, né? E denegrindo a pessoa, né? Se a gente for falar de uma outra pessoa, que seja das virtudes, né? Se for falar de alguém, que seja do que ele tem de bom, né? Uma outra virtude muito interessante é a da esperança.
Há que se acreditar que dias melhores virão, né? Temos que ter fé no amanhã, né? Temos que acreditar, né, que não existe fim. Na verdade, o fim é o recomeço, né? Quando a noite atinge o seu ápice de escuridão, começa a clarear, né? A terra já está acabando o ciclo e já está começando um dia de novo, né? Então, quando nós comemoramos, né, o final do ano, na verdade já estamos começando um ano novo. E a vida é assim, não existe fim, existem recomeços. Temos que acreditar, né, em dias melhores, temos que acreditar que amanhã teremos outros recursos para enfrentar os nossos problemas, né? No Evangelho consta lá, não vos desespereis, não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Porque o dia de amanhã bastará a si mesmo, né? Basta a cada dia o seu próprio cuidado, né? Então, nessa passagem do Evangelho, nós já temos os problemas de hoje, né? Então não vamos pensar no problema de amanhã, depois da manhã, depois de amanhã. É lógico que nós temos dificuldades financeiras, contas para pagar, né? Uma série de compromissos. O que se quer é que a gente viva hoje com fé, acreditando que amanhã nós receberemos da providência divina outros recursos, né, que vão nos ajudar, né? Hoje nós temos uma preocupação, amanhã teremos outra, mas também teremos outros recursos morais, né, que com certeza vão nos amparar. Então, esta virtude também não é a virtude que convida o cidadão a ficar inerte, a não fazer nada, né, a não trabalhar, a ficar na preguiça, não. É uma virtude que nos convida a não sofrer em demasia por problemas vindouros, né? Nós temos que viver o hoje, tirar do hoje o melhor, mas sermos realistas, né? Amanhã é a consequência do hoje, não adianta, né, eu ficar de braço cruzado achando que as coisas vão cair do céu, que não vão não. Eu tenho que trabalhar, tentar administrar os problemas e as dificuldades de hoje e deixar os problemas de amanhã para amanhã, né? Viver em paz, com tranquilidade, consciente de que Deus é nosso Pai e Ele zelará por nós, né? Há uma frase de Shakespeare interessante que ele fala assim: os covardes morrem antes de morrer. Então não adianta ficar preocupado com amanhã e não viver o hoje. Temos que viver o hoje com esperança, né? Cientes de que Deus é nosso Pai e há de nos prover nas nossas necessidades, mas que temos que trabalhar, né? Tem aquela passagem que muitos contam, aquela história, por certeza conhecida, de duas pessoas que estavam indo com dois carros, né? Os dois quebraram o pneu, né? E um começou a empurrar o carro e o outro começou a orar, né? Conhecem essa história? Aí chegaram os benfeitores, ouviram a oração, né? Chegaram os benfeitores e falaram: os dois aí, né? O que nós vamos fazer? Vamos ajudar aquele que está empurrando o carro, que é mais fácil. Vamos ajudar a empurrar, que o carro vai para frente. O outro está sentado. Como é que nós vamos fazer o carro andar? Né? O que estava sentado orou pedindo ajuda. Mas a gente precisa, né? Ajuda de que o céu te ajudará. Nós temos que ter esperança, temos que orar, mas temos que fazer a nossa parte, né? Pequena virtude da esperança. Uma outra pequena virtude muito interessante é a do bom humor. Pequena virtude do bom humor, né? É uma virtude muito interessante, né? Eu gosto muito desta virtude porque ainda essa semana nós estivemos fazendo palestra lá em Potirendaba, né? E o pessoal me convida assim: vamos fazer a palestra, aniversário da casa de Potirendaba, 56 anos. Então fomos lá, pessoal, olha, peça para a Andréia trazer o violão e cantar umas músicas. Combinado, né? Aí o senhor faz a palestra, ótimo. Mas se o senhor não puder vir, não tem importância. A Andréia vindo, nós estamos, né? Ficamos satisfeitos, né? Porque ela canta sorrindo, canta com bom amor, com alegria. Eles não foram sinceros para falar: o senhor tem uma cara feia, né? Carrancudo, né? Tem sisudo, né? Fechado, mas é só impressão. O bom humor é uma virtude muito interessante, né? Que faz que a gente veja o lado bom das coisas, né? Que faz
que a gente encontre as virtudes nas pessoas, o lado agradável das situações, né? Então, faz com que nós encaremos os problemas com outros olhos, né? Ou com uma outra ótica e consiga viver melhor. Quando eu era criança, tinha um personagem do Hanna-Barbera, né? Chamado Hard. Não sei se vocês lembram, né? Era um personagem que para ele estava tudo difícil, né? Então ele falava assim, ó dor, ó vida, lembram, né? Ó dia, e ficava choramingando, tudo estava ruim para ele, né? Tudo estava difícil, ele sofria, porque ele só via o lado ruim das coisas, né? Quando eu era criança, meu pai contava uma história, né? Que não é lá muito bonita, quando eu conto, minha mulher acha ruim, diz que eu não tenho que contar essas coisas na casa espírita. Mas meu pai contava essa história, eu acho muito interessante. Então, quando tinha alguma dificuldade, ele falava assim, olha filho, um pai chamou os 2 filhos e deu uma bicicleta para um e para o outro ele deu uma lata de esterco, né? E o que tinha a bicicleta era altamente pessimista, o que ganhou a bicicleta. Eu não sei andar, eu vou ter que aprender, eu vou cair, eu vou esfolar a canela, né? Então, eu vou ser infeliz com essa bicicleta, vai me machucar, vou passar metiolate, vai arder, né? E o outro que ganhou a lata de esterco, né? Ganhou assim, oba, cadê meu cavalo, cadê meu cavalo, cadê meu cavalo? Era o otimista, né? Aquele que via a vida com bom humor. Então, quando eu tinha alguma dificuldade, meu pai falava, você é o otimista ou é o pessimista, né? Você é o que vai ficar feliz com as dificuldades ou vai ficar triste, né? Com as situações boas da vida. Então, na verdade, é a nossa ótica, né? Depende como a gente vê as coisas, depende como a gente olha, né? A gente pode fazer uma situação ser boa ou uma situação ser ruim. Só depende de nós, né? Só depende da nossa boa vontade, né? Tem uma história que conta-se muito na casa espírita e que é de um inglês, né? John Ruskin. John Ruskin é o nome do cidadão. Uma história que todo mundo conhece. O cidadão está saindo de casa e está aquela poça d'água, né? Ele olha e vê o que na poça d'água? Se ele for pessimista, ele fala, olha o barro, sujou minha casa, vou ter que limpar, vou sujar meu sapato novo, né? E se for um otimista, alguém que vê a vida com bom humor, ele vai dar uma olhadinha aqui naquela água, o reflexo do sol, naquela poça, e vai ver a lua, e vai ver e vai achar bonito, né? Então é assim que nós vemos a vida. Pelos nossos olhos, vemos as coisas boas ou vemos as coisas ruins. Só depende de nós, né? Então a pequena virtude do bom humor nos faz companhias melhores. Como é bom estar ao lado de uma pessoa agradável, que está feliz, que está vendo o lado bom das coisas, que está nos mostrando o lado bom da coisa. E nós temos que nos esforçar, né, para ver o lado bom da coisa. Seremos criaturas melhores. E como nós vimos, todas as pequenas virtudes, todas as coisas simples que nós podemos vivenciar, que não é fácil, admito, mas que nós temos que refletir, nós temos que nos empenhar, porque através dessas pequenas virtudes, que na verdade são grandes, né, nós vamos evitar muitos problemas e vamos criar condições melhores para a nossa vida, quer seja no trabalho, quer seja na casa espírita, quer seja em família, quer seja na escola, onde quer que seja, nós teremos um relacionamento interpessoal melhor e vamos viver melhor. E para encerrar, nós vamos lembrar aquele raciocínio, né, que Allan Kardec desenvolve no livro A Gênese, e que não é o livro A Gênese, não. Ele fala no capítulo 7º do Céu e Inferno. Céu e Inferno, ele fala o Código Penal da Vida Futura, e ele tem um tópico lá que ele chama Carne é Fraca. Lá ele fala que as virtudes e os defeitos são atributos da alma. Então as virtudes são caracteres do espírito e os defeitos também. Então às vezes a gente fala assim, eu sou espanhol, por isso que eu sou nervoso, né? Eu tenho sangue de espanhol. Eu dou esse exemplo do espanhol porque eu sou espanhol. A minha mãe era espanhola, né? E meus avós eram espanhóis, e quando pegava para brigar, ninguém segurava, né? O tamanho que eles tinham, ninguém acreditava, mas brigava, né? Então o espanhol é um povo assim, mais aguerrido, mais nervoso. Então eu sou espanhol, por isso que eu sou nervoso, né? Será
que é o sangue que torna a pessoa nervosa? Ah, fulano, né, é descendente de árabe, é turco, é unha de vaca. Será que uma descendência, uma cultura? É lógico que tem uma cultura, tem uma história, mas na verdade os defeitos não estão no corpo físico, não. Não adianta pôr a desculpa no corpo físico. Ah, hoje eu acordei com o pé esquerdo, né? Eu tô com uma má digestão, por isso que eu estou com esse mau humor, né? Não tem. Ah, é porque o tempo está chuvoso, por isso que eu estou assim, né? Não adianta pôr a culpa no tempo, a culpa no pé que nós levantamos, não adianta. Somos nós, espíritos, que somos ou não virtuosos, independentemente do corpo físico. Tem gente que é pobre, que é doente, que é inculta e é feliz, e é honesta, e é virtuosa, e é sincera, e é cortês. E tem gente que tem cultura, tem gente que é estudada, como se diz, né? Que tem patrimônio, tem gente que tem saúde e é mal educada. Então não adianta botar desculpa em nada. Que nós possamos tirar estas reflexões, né? Como propostas, né? Que nós possamos sair daqui com esse propósito, né? De nos empenhar nesses detalhes, né? E antes de sair de casa, eu já fiz a minha mulher prometer que ela vai se empenhar para ser uma esposa melhor com tudo isso aí. Já demos um passo, né? O casal tem que andar junto, ela já saiu na frente, né? Enfim, que nós possamos, brincadeira, sair daqui com essa ideia, né? De que nós podemos nos tornar criaturas melhores. Para caminharmos 1 quilômetro, temos que dar o primeiro passo. Pois que possamos já, desde agora, tomar este rumo na nossa vida. É o que Deus quer, que sejamos criaturas melhores. E se é o que Ele quer, não somos nós, nem ninguém, quem vai impedir. Muita paz.